que nós possamos agora preparar os nossos corações, que Deus possa abençoar cada um de vocês para a mensagem que vai seguir. Eu agradeço a presença do Gilberto, que está conosco nesta manhã. Obrigado por aceitar o convite. O Gilberto já esteve conosco em uma sexta-feira à noite, contando parte do seu testemunho. Hoje ele tem um pouco mais de tempo para trazer novamente esse testemunho para nós, para que possamos alcançar mais pessoas e vermos esse testemunho maravilhoso da ação transformadora de Deus. Obrigado, Gilberto. É só ativar o microfone e que Deus possa te abençoar. Moisés, a todos os irmãos, tenham um bom dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Com alegria e satisfação poder estar aqui com vocês nesta manhã de sábado, né? Como Moisés disse na introdução, estive aqui com os irmãos há uns meses atrás, numa parte da tarde, para compartilhar alguma experiência. E hoje temos a oportunidade de novo de compartilharmos a palavra de Deus e também passar para os irmãos o que Deus tem operado na vida de um ser humano. Louvado seja o Senhor por tudo. Nessa manhã de sábado, aqui está muito calor, louvado seja Deus por isso. Nós vamos primeiro abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, irmãos, capítulo 4, verso 20. Atos 4, verso 20. É uma passagem de um relato de uma experiência muito interessante ali, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, em que João e Pedro, eles são presos por terem curado um paralítico de nascença. É uma história muito conhecida por todos nós. Atos 4, 20. Então, vou ler aqui, creio que os irmãos já acharam, né? E diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esses homens foram presos pelo fato de terem curado um paralítico de nascença. Então, aqueles líderes, sacerdotes, argumentando a Pedro e João com que autoridade, em nome de quem eles estavam fazendo aquele tipo de atitude, eles exaltaram o nome do Senhor Jesus. E eles disseram: aquele Jesus que vocês pregaram na cruz, que foi ressuscitado, a pedra fundamental, a pedra angular, no nome dele é que nós pregamos, nós curamos esse homem. Olha, irmãos, esses homens, eles viram tantas coisas que eles não poderiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Eles viram coxos sendo curados, cegos recuperando as suas visões, e, acima de tudo, eles viram mortos sendo ressuscitados. De forma alguma eles poderiam ficar calados. E Jesus ter subido ao céu, deixando a promessa que um dia voltaria, eles, imbuídos no poder do Espírito Santo, eles eram capazes de, mesmo diante da morte, da face da morte, eles tinham a capacidade de falar daquilo que eles viram e ouviram. É claro que, em sua devida proporção, nessa manhã, quero compartilhar com os irmãos coisas que vi e ouvi, que Deus tem feito em minha vida. É um testemunho a respeito de muitas coisas. É claro que o tempo aqui é pouco, a história é longa, mas como hoje teria um pouquinho mais de tempo, dá para alguns detalhes que foram deixados para trás, posso aqui explanar com os amigos. O poder de Deus é maravilhoso, meus irmãos. Então, já começando a minha parte, é claro, desde o início, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, no Brasil, em um bairro chamado Paulo Cícero, um bairro humilde. Embora crescemos aqui num lugar humilde, tivemos uma infância muito boa, muito agradável, com muita liberdade. Minha família sempre foi cristã, adventista. Há outros de denominações diferentes também, mas da parte da minha mãe, todos nós adventistas. E eu cresci nesse convívio, no berço cristão. Entretanto, meus amigos,
De forma alguma, assim que eu comecei a me dar por gente, eu gostava de frequentar as igrejas. Aprendi algumas coisas, participava das igrejas, talvez do tamanho da Hannah, nas escolas, nas escolinhas, né? Então, participei durante algumas vezes, mas assim que eu comecei a tomar por gente, eu comecei a odiar a ir à igreja. Não gostava mesmo de ir à igreja. Era obrigado a ir. E muitos filhos são obrigados a ir, e realmente os pais têm razão em levar os seus filhos, insistir os seus filhos, pois em algum momento, na fase de adulto, toda essa fase de criança, todo esse ensinamento irá fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Então, meus amigos, cresci no lar cristão, mas eu não gostava de ir à igreja. E eu sempre gostei de música. E a primeira música que eu tenho em minha mente não é uma música cristã, não é uma música evangélica. É uma música de rock, de uma banda chamada Kiss. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos. A música chama I Love to Load. Eu não sei se alguém conhece essa banda, ela é muito famosa. Se alguém já ouviu essa banda. E com 5 anos eu me lembro. A primeira música, infelizmente, na minha memória afetiva, é essa música. E crescendo no convívio cristão, mas não gostando, sendo obrigado a ir à igreja, aos 14 anos aqui, nessa época, poderia se trabalhar. Eu comecei a trabalhar de carteira fechada mesmo, isso nos anos 90. E ao começar a trabalhar, é como se eu tivesse independência da minha vida, a liberdade. Então, eu larguei totalmente de ir à igreja. Meus pais simplesmente não podiam fazer nada. E no trabalho onde eu tinha lá um amigo, nós ouvimos muito rock. São vários estilos, desde as bandas mais leves, que falam rock and roll, até as bandas de estilos mais extremos, como se chama death metal, black metal, thrash metal. E tem as heavy metal, rock and roll, são várias ramificações do estilo do rock. Eu sempre gostei disso. E um dia, trabalhando com esse meu amigo, da minha idade, 14 anos, vejam, 14 anos que eu tinha, meus irmãos, prestem bem atenção, 14 anos. Eu cheguei para ele e falei, senhor Carlos, você acha que nós que ouvimos rock vamos para o céu? E ele disse, não, creio que não, nós vamos para o inferno. E eu disse para ele, já que nós vamos para o inferno, por que não façamos um pacto com o diabo para termos fama, sucesso e termos uma banda? Isso é um adolescente, meus amigos. Fui influenciado, é claro, por algumas músicas, por algumas atitudes de bandas. E essa ideia veio crescendo em minha vida, de fazer um pacto com o diabo. É claro que, a princípio, foi uma coisa boba, mas isso foi amadurecendo comigo e esse meu amigo. E aos 15 anos de idade, eu já trabalhava fechado, recebia o meu salário, bebia já com 15 anos. Aos 15 anos de idade, nós compramos um dicionário de satanismo. Estava com 15 anos de idade. E no dicionário de satanismo, claro, de A até a Z, coisas relacionadas com Satanás, com satanismo. Satanás explícito. Não é tampado, nada. Bem explícito. Então, de A a Z. Eu me lembro, depois que o Senhor me libertou dessa fase, alguns termos, alguns nomes que tem nesse dicionário, por exemplo, como Baal, Astaroth, Azazel, Mamon, isso tudo tem na Bíblia, e tem nesse dicionário de satanismo. E com 15 anos eu fazia invocações. As pessoas no meu bairro tinham medo de mim, não porque eu andasse armado ou porque fosse perigoso, mas simplesmente pelas minhas atitudes. Eu andava todo de preto, com a fisionomia fechada. Todas as pessoas entendiam que eu mexia com o ocultismo. Eu fazia invocações. Teve um momento, meus amigos, nós tínhamos uma turma de metaleiros, né? E eu era o mais novo, tanto que meu apelido era Bebê Velho. Eu era o mais novo, mas eu era o mais influente em questão de conhecimento de rock. Nesse movimento, quem conhece de rock, conhece de bandas, de nomes, de álbuns, tem uma certa influência. E eu tinha com esses rapazes. Então, eu convenci um desses a fazer, aí em uma mata aqui próxima, fazíamos uma invocação em uma sexta-feira à noite. Nós fomos
após termos lido no dicionário de satanismo as invocações, e lá nós invocamos a Satanás mesmo, nós o considerávamos como o mestre, o Senhor, mas da maneira perversa. No meu entendimento, tudo de ruim que acontecia, a culpa era de Deus. Meu pai, na época, já é falecido há alguns anos, mais de 20 anos, ele era doente, ele sentia algumas dores, muitas vezes ele não conseguia abrir a boca, ele tinha problemas de nervo, e eu via aquela situação, ficava com ódio de Deus, pensando que tudo isso era culpa de Deus, e que todo o mal que existia, a culpa era de Deus. Então, para sair desse Deus abominável, eu tinha que participar daquele que era o seu inimigo, que era Satanás. E Satanás iria me dar fama, me dar uma banda de rock, essas ilusões. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos invocação, somente eu e esse meu amigo Flávio, na sexta-feira, invocamos, é claro, ele não apareceu, Satanás não apareceu, é o que nós queríamos. Só que, de alguma forma, eu senti uma voz, uma influência, falando para mim, não com uma voz grossa, com uma voz diferente, mas como se fosse uma voz da minha consciência dizendo assim: eu não vou aparecer para vocês enquanto vocês não se afastarem das suas famílias. As suas famílias são cristãs. Ou vocês saem de casa, ou vocês matem as suas famílias. Dessa forma, eu tive essa impressão. E eu falei para o meu amigo, falei, cara, Satã falou isso comigo aqui. Ou a gente mata a nossa família, ou a gente sai de casa, largar a nossa família totalmente, porque eles têm vínculo com Cristo, aquele a quem nós odiamos. Então, meus irmãos, eu me lembro que nós fomos a um trailer, nós já bebíamos, isso eu com 15 anos, vejam só. Quando se diz por aí que adolescentes com 14, 15, 16 não sabem o que fazem, é uma mentira do diabo, é uma mentira, pois eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Pois bem, irmãos, nesse trailer nós pedimos um copo de cachaça, ou melhor, uma dose, e nós estávamos acostumados a beber. E nesse trailer, na sexta-feira à noite, estava cheio de jovens, as pessoas já tinham um certo receio comigo. Eu levantei esse copo no meio do trailer, na sexta-feira à noite, e ofereci a Satã em alta voz, e disse, a Satã, e meu amigo também, a Satã. E tomamos aquela dose. Essa dose não dava efeito nenhum se fosse de uma maneira comum, pois nós estávamos acostumados a beber. Mas nós ficamos bêbados, muito bêbados, porque aquela bebida foi oferecida ao diabo. Eu não vou me delongar tanto nessas questões, porque é uma outra fase, ficaria aqui talvez horas. Mas o Senhor, por sua misericórdia e por sua bondade, me libertou dessa situação. Em uma noite fatídica, tive umas situações complicadas no mundo espiritual, em que Satanás queria fazer o pacto comigo e logo após queria me matar. Através das orações da minha mãe e da minha irmã, principalmente delas, o Senhor me libertou. E quando eu pressenti que Satanás queria me matar, me sufocar de uma forma, eu tive que ir para a única solução, para Deus. Então o Senhor me libertou. Eu tinha discos, camisas, queimei todos. E ao queimá-los, eu ouvia sons agonizantes. E eu fui totalmente possesso nessa noite. Totalmente possesso. E cada disco que eu queimava tinha um nome de um demônio. Então eu não lembro como saía da minha boca, mas tinha um nome de um demônio. E cada vez que esse disco era queimado, eu ouvia sons, como se pessoas agonizando. Isso eu já estava com 16 anos. Eu fui para a igreja, meus amigos, porque era a única forma de viver. Se eu continuasse aquele pacto, eu iria morrer. Satanás, ele odeia todos nós. E há tantos jovens que estão nessa situação, e ele está doido para acabar com a vida de qualquer um, mas especificamente daqueles que dão uma oportunidade, dão uma entrada para ele. O Senhor me libertou através das orações da minha mãe, da minha irmã e de outras pessoas. Então, nessa fase, eu fui para a igreja, eu me batizei aos 16 anos na igreja adventista. E gostei da igreja, mudei o meu estilo de vida, me tornei adulto,
Me tornei jovem, adulto, e gostei de muitas coisas que a igreja tem. E eu descobri que eu tinha um talento de cantar. Foi quando eu conheci o pastor Moisés, nós somos amigos já de uma longa data, e nós começamos a cantar, logo depois em um quarteto Vozes, uma fase muito boa. Eu estava na igreja, meus amigos, mas eu estava, assim, por conveniência, pelo fato de ter ido para a igreja por medo, simplesmente. Mas tinha muitas coisas boas, os jovens, as amizades, as músicas. O rock já não mais me fazia efeito, já não mexia comigo. Aos poucos eu fui encontrando meu caminho na igreja. Tive momentos muito particulares com Deus, muita intimidade com Deus. Entretanto, eu não tinha uma vida alicerçada na verdade. Fazia coisas indevidas, muitas vezes uma vida dúbia. E durante algum tempo, vivendo dessa forma, simplesmente cantando, mas tendo uma vida mascarada por trás, o grupo acabou em algum tempo, algumas pessoas foram para outros locais, alguns foram para São Paulo, outro para Portugal, e as coisas terminaram. E nessa fase eu já não estava tão firme. Comecei a beber aos poucos nessa fase. Comecei a fazer um curso de culinária. Comecei a trabalhar como cozinheiro, como chefe de cozinha posteriormente, é claro. Mas ainda continuei na igreja. Mas não estava, como eu não estava alicerçado na verdade, tinha pecados ocultos, sempre tive pecados ocultos, desde quando eu fui para a igreja, com os 16 anos. Agora, com os 21, 22 anos, eu comecei a me afastar mais da igreja, principalmente do Senhor. Eu quero frisar, irmãos, eu tive muitos momentos íntimos com Deus, realmente, tive. Mas hoje eu vejo que eu não tinha me entregado totalmente ao Senhor naquela época. E o tempo se passa, eu comecei a trabalhar como cozinheiro e larguei a igreja, assim, de frequentá-la, mas sempre orando. E fui conhecer as outras coisas que o mundo tem a oferecer. Mesmo tendo passado uma situação dramática, na época do satanismo, uma coisa terrível, que aqui não dá para explanar muitas coisas, só querendo lembrar, irmãos, que o satanismo existe, é uma religião em que eles adoram a Satanás de várias formas, de várias formas. É tanto que existe um ritual, talvez os irmãos já ouviram falar, dos Black Sabbath. Tem até uma banda de rock que chama Black Sabbath, mas tem o Sabá Negro, que é feito às sextas-feiras. Nos Estados Unidos, o melhor dia para eles fazerem esse ritual é na sexta-feira que antecede o Dia de Graças, que é um feriado muito forte lá nos Estados Unidos. E nesses rituais são sacrificadas pessoas, crianças, animais e todo tipo de orgia. É claro que eu não participei, principalmente pela época, mas a gente ouvia os relatos. E hoje eu tenho um embasamento de que realmente existem essas coisas. E o Black Sabbath, justamente porque o satanista ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Alguns têm muito mais conhecimento do que muitos evangélicos, muitos cristãos. E pelo fato da sexta-feira já iniciar-se no sábado, eles fazem de propósito o Black Sabbath, esses sacrifícios no sábado, justamente para profaná-lo mais. Isso não é o adventista está falando, simplesmente. Isso eles fazem, os satanistas fazem. E voltando naquela fase em que eu já tinha sido libertado, fui para a igreja, cantava, e fui me afastando aos poucos, comecei a beber, a curtir a vida, como se dizem por aí, conhecendo baladas, conhecendo as coisas, entre aspas, boas da vida que Satanás tem a nos oferecer. E aos poucos eu fui bebendo mais e conheci uma bendita de uma droga chamada cocaína, em meados dos anos 2000, talvez. E a cocaína, eu me apaixonei por ela, meus amigos, me apaixonei. Eu tive uma sensação maravilhosa, uma sensação de prazer, de liberdade. E durante algum tempo, para mim era normal. Como eu trabalhava à noite, era muito mais fácil para mim ter uma vida dessa forma.
E comecei aos poucos voltando a ouvir o rock, não o rock satânico, mas os rocks mais leves, como Led Zeppelin, The Purple, Iron Maiden, são bandas de rock que não fazem tanta apologia ao satanismo explícito. E aos poucos eu fui caindo nessa artimanha do inimigo, me afastando das coisas do Senhor totalmente, e bebendo e consumindo droga. Até que chegou algum momento, depois de alguns anos, a vida não tem sentido se nós não estivermos ao lado do Senhor. A vida se torna vazia. E eu queria preencher esse vazio através desse estilo de vida, de drogas, de bebidas, o rock e outras coisas mais, que nem é necessário aqui falar. Os irmãos entendem muito bem o que é. A vida noturna, a vida desregrada. E por anos foi dessa forma. Até que chegou um momento que eu não estava mais aguentando. Só que aí eu já percebi que eu estava viciado nas drogas. Já estava voltando a ouvir rock, já não participava de nada das coisas do Senhor. Entretanto, eu orava, sempre orava. Todos os dias, quando eu saía para trabalhar, eu orava a Deus, pedia para que Ele me protegesse, indo e voltando. Ou seja, aquilo que eu aprendi quando criança, mesmo nessa fase, eu pude colocar em prática, mesmo estando numa vida afastada do Senhor. Consumindo muita droga, gastando muito dinheiro. Aqui R$ 1.000, hoje não é tanto, mas vamos lá, 8 até 10 anos atrás, era muito dinheiro. Eu gastava R$ 1.000 em uma noite, meus amigos. E não ganhava tão bem assim. Chefiei uma cozinha, trabalhei lá durante 5 anos, mas tive uma vida totalmente derrotada, fracassada. Porque a minha vida, meu estilo de vida era só esse. Até que em 2012, eu senti aquela sensação de fracasso, de derrota, muitas vezes querer morrer. Eu procurei um tratamento por mim mesmo. Em 2012, fiz um tratamento psicológico. Foi em uma psicóloga que trata com pessoas que têm vícios de droga. E foi até bom, meus amigos. Só que, na minha ideia, na minha concepção, eu queria uma coisa assim que me aterrorizasse. Nas sessões com essa psicóloga, ela me dizia assim: olha, Gilberto, você está bem, você vai melhorar. Você trabalha, você namora, você tem suas atividades, você vai reduzindo aos poucos, gradativamente você vai reduzindo o consumo, mas você vai ficar bom. E quando terminava as sessões com a psicóloga, muitas vezes, ou seja, eu creio que a maioria das vezes, eu já ia direto para a boca comprar drogas. Eu queria que ela me aterrorizasse. É claro que é o papel do psicólogo, mas eu era um dependente, eu não sabia de nada. E fiquei talvez uns 3 meses fazendo esse acompanhamento, essa psicoterapia, e deixei para lá. Continuei minha vida dessa forma, durante muitos anos. Até que em 2015 eu já não estava aguentando mais, estava chefiando uma cozinha no bairro de Araguá, uma vida destruída, minha mãe muito chateada com as minhas atitudes porque eram irresponsabilidade. Infelizmente, a pessoa que tem esses vícios, tem essa situação de vida, ela não é responsável, ela não tem palavra, é uma pessoa mentirosa, ela se torna outra pessoa. E durante esse tempo, minha mãe muito chateada, mas sempre orando, uma irmã minha sempre orando, nunca desistindo, eu tenho outros irmãos também sempre orando. Em 2015, eu me lembro, em uma sexta-feira à noite, num restaurante que eu estava chefiando, eu comecei a lembrar de um hino do Arauto do Rei, que fala: a paz te dou, mas não como o mundo a dá, a paz que traz gozo e alegria. Estava tendo um movimento na sexta-feira à noite, irmãos, eu virei e comecei a chorar, porque eu não tinha paz, não tinha gozo, não tinha alegria. Era só uma vida de escravo, era acorrentado pelos meus vícios, e não conseguia me libertar. Eu tive que sair desse emprego, porque o meu patrão era um amigo meu, e nós íamos para essas situações também. Em 2017, em uma vida cada vez mais fracassada, em 2016, uma vida cada vez mais fracassada, por algum momento eu caí em uma situação que eu consegui ficar 3 meses sem beber, sem usar drogas, sem nada. 3 meses, amigos.
por mim mesmo, sabe? Foi uma coisa extraordinária, olhando assim, porque mais de 10 anos só bebendo e usando drogas, viciado, gastando muito dinheiro. Fiquei 3 meses. Só que eu voltei aos poucos a usar a bebida, a droga, e já voltei em uma situação até pior. Mas eu, buscando a Deus, comecei a comprar uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a acompanhar programas na televisão, programas evangélicos, pregações. Isso me confortava, mas ao mesmo tempo me destruía, porque eu me sentia o pior de todos, o miserável, naquele momento. Só que em 2016 eu tomei uma atitude. Eu pensei comigo, ora, eu fiquei 3 meses sem beber, sem usar nada, por mim mesmo. Se eu voltar para a igreja, provavelmente eu terei forças para continuar assim. E em 2016, meus amigos, por mim mesmo, eu digo isso agora, meus irmãos, dessa vez eu me batizei, entreguei minha vida ao Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alegria, entreguei minha vida ao Senhor em 2016. Quando eu me batizei aos 16 anos, no início da minha história, eu me batizei realmente, mas foi por medo, não foi por amor, por interesse, por conhecimento. Então, o que eu considero que eu me batizei realmente foi nesse ano de 2016, em que entreguei minha vida totalmente ao Senhor. Foi um dia maravilhoso, fizemos um almoço, minha família, amigos estavam aqui, foi uma coisa extraordinária, muito bom. Entretanto, meus amigos, a doença que eu tinha não tinha sido curada, a minha doença mental, a minha doença física de dependente. Tinha ido aos pés do Senhor, me entregado, mas eu não tinha sido restaurado dos meus vícios. Fui com a intenção de ir para a igreja, voltar aos pés do Senhor e, consequentemente, ia largar de tudo isso. Mas só que ele era muito mais forte do que eu. Dominava a minha vida, a minha mente. Só de pensar na pedra de crack, me dava água na boca, meus amigos. E aos poucos, após ter me batizado, às escondidas, voltei a beber, a usar drogas. Só que nessa fase, eu voltei pior. Voltei pior. Vejam só, irmãos. Eu tinha me entregado. O Senhor sabe quão fui sincero. Tinha me entregado totalmente ao Senhor. Mas só que nós temos várias situações da nossa vida. Temos a vida espiritual, a física, a mental. Talvez a espiritual eu estava me aproximando mais de Deus, mas eu tinha as minhas falhas, as minhas fraquezas mentais e físicas. Eu necessitava de beber, de usar droga. Em 2017, procurei novamente um tratamento. Procurei em um bairro próximo aqui, no bairro São Paulo, só que dessa vez foi mais pesado. Eu não queria me internar, justamente por causa da minha mãe. E nesse tratamento, eu tive acompanhamento com psicólogo e com um psiquiatra. Comecei a tomar 3 medicamentos, antidepressivo, um para inibir bebida e outro para dormir. Em alguns meses, comecei a sentir uma certa melhora, justamente pelo medicamento que inibia a bebida. Em uma dessas sessões, meus amigos, com psicólogo, pessoas bem capacitadas, pessoas que realmente valorizam o ser humano, chegava nessa clínica e via pessoas totalmente destruídas. E alguns até olhavam assim para mim, pô, você não é drogado, você não tem jeito de ser drogado. Talvez pelas roupas, mas por dentro estava totalmente destruído, da mesma forma como eles. Então, conversando com o psicólogo, com o psiquiatra, tendo uma certa melhora, um dia, conversando com o psicólogo, eu disse para ele, olha, na verdade, eu quero parar totalmente de usar droga, de beber, pois no trabalho deles, eles ensinam, realmente, é isso, tem que ser um dia por vez, gradativamente, vamos adaptando a um novo estilo de vida, às vezes vamos recair, às vezes vamos ter uma estabilidade, mas sempre será assim, durante a vida toda. Mas quando eu disse para ele que eu queria realmente parar de beber totalmente, parar de usar droga totalmente, eis que ele me vem com o título que teve aí no sermão. Ele disse, olha, Gilberto, você parar de beber bebida alcoólica e usar droga,
Isso é uma utopia. E olha, amigos, nós sabemos que uma utopia é algo irrealizável. Você pode planejar, mas isso nunca irá acontecer. Então, para mim, foi um banho de água fria nos meus propósitos, na minha intenção de recuperação. Naquele momento, eu senti que eu estava perdendo tempo ali. É claro que o profissional da área, ele tem sua razão, mas pelos olhos humanos, isso realmente era impossível. Era uma utopia. Era uma coisa irrealizável. Não tinha como isso acontecer. De anos e anos de uso contínuo de bebida, de drogas, de maconha, cocaína, crack, êxtase, ou qualquer droga que aparecesse, anos a fio, e parar de beber. Nós temos o registro automático da memória, né, irmãos? Nós falamos o RAM. Então, a memória sempre vai lembrar, igual eu falo para os irmãos, só de lembrar da pedra, de crack, me dava água na boca. E o profissional da área me dizer que era uma utopia, vivi a pior fase da minha vida, isso em 2017. Então, eu larguei tudo de vez, vi que não tinha solução, até parei de trabalhar, porque todo o dinheiro que eu conseguia era para o consumo de drogas. Tudo. Se eu ganhasse X no dia, chegava em casa sem nada. Minha mãe muito chateada, meus familiares chateados, e eu caí cada vez mais. Mas vejam bem, irmãos, isso depois de eu ter me entregado ao Senhor, me batizado, vivi a pior fase da minha vida, a fase mais negra. Eu comecei a vender tudo que eu tinha, não tinha mais trabalho, não conseguia trabalhar, minha mente não tinha capacidade, tomava os medicamentos, queria só dormir, mais nada, destruído, derrotado, chacotado aqui na rua. Todos falavam mal de mim, talvez pessoas que estivessem até na mesma situação que eu, ou pior, não sei, mas eu era o centro da chacota, humilhação, e com razão, até que chegou em 2018, eu já não aguentava fazer mais nada, não tinha propósito de vida, vontade de morrer. A única coisa que eu me apegava era minha mãe, a única coisa, implorava a Deus. Mas sabe, irmãos, muitas vezes eu assistia os programas da Novo Tempo, de outros canais cristãos também, muitas pregações, muitas músicas, eu chorava copiosamente, pedia, meu Deus, por favor, me liberte disso, traga uma solução. Parecia impossível. Como disse o psicólogo, era uma utopia, não tinha como. Até que em 2018, recebi um convite de um amigo meu, ele morava aqui em Belo Horizonte, e ele se mudou para uma cidade no interior daqui de Minas, chamada Pirapora. O nome dele é Perpétuo. Um amigo meu desde muitos anos, eu era adolescente, tinha 15 anos, 16 anos quando eu o conheci. Um homem de Deus, ele foi para Pirapora e ele mexe com adestramento de cães. E algumas vezes ele já tinha me convidado para ir para lá. Só que eu não fui. E nessa fase mais obscura da minha vida, de derrota, de tristeza, vontade de morrer, de fracasso total, ele me convidou novamente. E a minha irmã, a Gilca, ela chegou para mim e disse assim, olha, Beto, por que você não vai lá morar com o Perpétuo, ficar lá um tempo? Ele é homem de Deus, você vai voltar a frequentar a igreja, você vai ter um novo estilo de vida. Por que você não aceita isso? E eu não tinha nada a perder, meus amigos. Com exceção da presença da minha mãe, não tinha nada a perder. Então eu aceitei o desafio. Falei, realmente eu vou lá. Ele tinha me convidado para trabalhar com ele com adestramento de cães. Em algum momento da minha vida, eu tinha mexido com isso também. Aceitei o convite. Eu fui para lá em setembro de 2018, há exatos 2 anos. Mas antes disso, irmãos, como eu estava naquela situação triste, eu iria no domingo à noite. No sábado, uma irmã, uma sobrinha chegou para mim, falando que estavam torcendo para mim, e que tinham pessoas que estavam dizendo assim, o Beto vai para lá? As pessoas da minha família, a maioria me chamam, minha família, meus amigos me chamam de Beto. Beto vai para lá, mas não vai resolver nada. Daqui a pouco ele está de volta, não vai mudar nada, nada vai acontecer. E eu fiquei triste, é claro. Mas naquele sábado, estava no quarto, estava passando um programa do Bíblia Fácil aqui da TV Novo Tempo, do pastor Arilton.
E eu sempre assisti os programas da Novo Tempo. Estava com o quarto fechado, e o estudo do Bíblia Fácil, eu não me lembro exatamente o que ele falou. Mas no finalzinho ele disse o seguinte, meus irmãos, vejam, numa televisão, ele me disse o seguinte: nós teremos aqui uma música, e logo depois estaremos orando por você que está em casa. E você peça agora aquilo que você quer que Deus restaure em sua vida. Nós iremos orar e Deus vai restaurar a sua vida. Naquele momento eu senti o poder do Espírito Santo, Deus usando aquele homem em uma televisão, mas ali naquele quarto, o Espírito Santo me abraçou. E ali entreguei minha vida totalmente ao Senhor, pois no outro dia eu iria para Pirapora, uma cidade do interior, que eu não conhecia nada, e que aqui em Belo Horizonte estava destruído. Estaria indo para Pirapora ter um desafio, talvez, é claro, em sua devida proporção também, como Abraão. Não sabia o que iria acontecer, mas estava indo pela fé. Entreguei minha vida totalmente ali, meus amigos, naquele sábado. Chorei copiosamente. Entreguei ao Senhor a minha vida por completo. Disse: Senhor, não sei o que irá acontecer, mas, por favor, restaure minha vida. E fui para Pirapora no dia 9 de setembro de 2018. E ao chegar em Pirapora, fiquei alguns meses morando com esse meu amigo, o Perpétuo, e com sua esposa Ruth. Meus amigos, quando eu passava em bares aqui em Belo Horizonte, eu ficava tremendo, me dava calafrio, as mãos suavam, vontade de beber. Chegando em Pirapora, logo depois que eu fui perceber isso, passei em frente em bares, via pessoas bebendo e não tive nenhuma reação, nada. Sabe o RAM, registro automático da memória, ele não deu o play, se eu posso dizer assim. Mas até então não percebi isso. Comecei a ter uma vida de ir à igreja com o meu amigo, de ir à igreja aos sábados, às quartas-feiras. E só ao chegar em Pirapora, eu tenho uma comparação que parece que eu estava ligado em uma tomada, e no que eu estava ligado era uma vida destruída, uma vida que não tinha paz, não tinha esperança, fracasso, de vícios, de vergonha, de mentira, de um pacote de pecados. Eu estava ligado ali naquela tomada, naquela caixa, e simplesmente, ao ir para Pirapora, parece que o Senhor pegou aquela tomada onde eu estava ligado e puxou. Simplesmente desligou. Simplesmente desligou. Nenhuma sensação, nenhuma vontade de tudo que eu tinha durante anos, nenhuma veio até a mim. Nenhuma. Mas até então eu não tinha percebido. É claro, comecei a trabalhar com meu amigo lá. Eu fui com a intenção de ganhar um bom dinheiro. Talvez até a promessa desse meu amigo, ele entendia que eu iria ganhar um bom dinheiro. Eu até pensei, eu vou para Pirapora, melhoro minha vida, restauro minha mente e também ganho um bom dinheiro. E durante algum tempo, com esse meu amigo na igreja, eu pude participar com os irmãos e algum dia um irmão chegou pedindo para que eu passasse a lição da escola sabatina. Esse meu amigo, ele não sabia de nada que tinha acontecido comigo, Perpétuo. E o Perpétuo disse: cara, você gosta de passar a lição, por que você não passa? É uma igreja pequena e pediram toda semana tinha alguém responsável pela lição geral. Eu aceitei o desafio, pensei, não, realmente, eu vou passar a lição na próxima semana. E durante a semana, estudando essa lição da escola sabatina, claro, o professor tem que saber mais que os alunos, estava ali aperfeiçoando o que iria falar. Eis que, meus amigos, veio uma voz, uma impressão até a mim e diz da seguinte forma: dessa forma, colé doidão, esses dias atrás você estava no bar, bebendo, cheirando, fazendo altas coisas, e agora você está aqui estudando a lição para passar na frente para os irmãos. Deixa de ser hipócrita, cara. Satanás, meus amigos, Satanás me acusando, mas naquele momento, no mesmo instante, eis que a voz do Senhor, do Espírito Santo, vem até a mim e diz: eis que os teus pecados estão perdoados, estão lançados no fundo do mar. E eu tomei posse, meus irmãos. Tomei o que o Senhor falou para mim. E a partir de então, minha vida foi transformada.
O Senhor fez um milagre em minha vida. O pastor Bulhon tem um livro que diz: milagres não se explicam, se aceitam. E eu simplesmente aceito. Não sei como o Senhor operou isso em minha vida. 2 anos. Parece que eu nunca tomei uma bebida alcoólica, nunca usei uma cocaína, não tenho sequer a memória afetiva dessas substâncias. Nada. Fiquei algum tempo lá em Pirapora com esse meu amigo, terminando aqui, porque o tempo já está indo. Fiquei algum tempo lá com ele e foi muito bom. Só que a minha intenção também era ganhar dinheiro. Mas eu não ganhei dinheiro. Eu vim para Belo Horizonte, fiquei uns dias, voltei para lá. A intenção era que realmente as coisas dessem certo. Então eu decidi voltar totalmente, finalmente, para Belo Horizonte. Mas eu estava com outra mente, o coração renovado, transformado, a alegria tinha voltado, a paz, a satisfação de viver. Eu sempre fui um camarada brincalhão. Isso tudo voltou. Coisa que fiquei anos sem isso. O Senhor restaurou tudo isso de mim. Mas eu também queria, claro, ter as minhas responsabilidades. Aquilo tudo que foi tirado de mim devido a anos de trabalho, que eu não conseguia, eu queria conquistar de alguma forma. Eu pensando que iria ganhar dinheiro, assim como meu amigo também Perpétuo pensou, mas esse um dia, logo faltavam uns 2 dias para que eu pudesse voltar para Belo Horizonte, estava uma noite conversando com o Senhor, olhando aquele céu do interior, céu claro, bonito, estrelado, e conversando com Deus ali naquela noite. E entre essa conversa eu disse assim para o Senhor me trouxe aqui para trabalhar, para ganhar um dinheiro, agora eu volto para Belo Horizonte sem nada. Por que, meu Deus? Indagando. Mas eis que novamente, meus irmãos, o Espírito Santo fala conosco, o Senhor fala conosco. Eis que novamente o Espírito Santo me dá aquela impressão, fala comigo. Você não veio aqui para ganhar dinheiro. Você veio aqui para ter o seu relacionamento restaurado comigo. Como se fosse uma voz enorme falando comigo, vindo daquele céu estrelado. Aquele céu estrelado. Ele disse dessa forma: você não veio para ganhar dinheiro. Você irá ganhar dinheiro para aquilo que for necessário. Mas você não veio aqui para ganhar dinheiro, veio para ter o seu relacionamento restaurado comigo. E é claro que ali me emocionei. Desde então, passaram 2 anos, e 2 anos de desafios, é claro, a vida cristã. Mas eu tenho compartilhado essa experiência. Há outros detalhes que o tempo não é o bastante, mas para finalizar, quando aquele dia, aquele homem é um profissional correto, sério, mas não conhece os planos de Deus, assim como nós não conhecemos. Quando ele disse para mim que era uma utopia, que era impossível, que era um sonho irrealizável, o Senhor logo depois mostrou que para ele não existe nada impossível. Tudo ele pode. Se alguém na família dos irmãos que eu não conheço, passando qualquer coisa, pode ser de droga, de doença, qualquer coisa, não há nada impossível para o Senhor. São 2 anos, irmãos, 2 anos. A pessoa que é dependente e está fazendo um tratamento, até um dia estava conversando com um rapaz aqui de um bar, eu tinha falado para ele que tinha parado de beber, e ele disse, já tem 19 anos que eu parei de beber. Eu estou no Alcoólicos Anônimos, aqui do bairro, vai lá um dia tomar um café com a gente. E ele me disse, é uma luta diária, eu tenho que cada dia vencer esse vício meu. É dia a dia. Mas eu quero dizer para os irmãos, o Senhor Deus, esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, o que ele operou na minha vida é como se eu nunca tivesse usado nada. Não existe isso de lutar todos os dias. É praticamente uma coisa normal, mas porque foi uma libertação espiritual. Espiritual é a base de tudo. Depois vem as outras. O Senhor transformou minha vida e nesses 2 anos, para a honra e glória do Senhor. E até que Ele volte, não posso deixar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, em sua devida proporção, como os apóstolos aqui, é claro, mas eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez em minha vida e que Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós, desde que entreguemos tudo, estejamos completos em suas mãos, Ele irá operar milagres em nossas vidas. É um prazer, meus irmãos, poder compartilhar essa experiência. Como eu disse, teriam outras coisas, mas o tempo não é possível. Mas que o Senhor
nos abençoe, nos capacite e opere os milagres em nossas vidas. Repetindo novamente, milagres não se explicam, se aceitam. Moisés, meu amigo, Deus seja louvado através de você também. Muito obrigado. Que o Senhor seja engrandecido. Deus abençoe todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou pedir ao Gilberto que possa orar para nós, para terminar. Nosso Deus, Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu santo nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse dia, podemos compartilhar a tua palavra, podemos compartilhar experiências, o seu nome ser exaltado. Rogamos ao teu poder em nossas vidas, para que nessa caminhada, até quando o Senhor voltar, nós estejamos firmes. Mesmo que com tantos desafios, nós possamos ter a certeza de que o Senhor sempre será fiel conosco. E estando ao teu lado, todas as barreiras, todos os obstáculos serão vencidos pelo teu nome. Toma, Deus, o nosso coração em tuas mãos, nos abençoe por tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém.